Olá, queridos irmãos. O apóstolo Paulo era um plantador de igrejas, um missionário. E ele procurava sempre ir a lugares onde ele nunca tinha ido. E numa dessas suas viagens missionárias, na segunda, ele plantou uma igreja na cidade de Tessalônica. E essa igreja, e ali ele ficou pouco tempo, questão acho que de um mês. Seus outros dois amigos, que estavam com ele naquele momento, que eram Silas e Timóteo, ficaram um pouco mais de tempo ali naquela cidade, mas não muito também. E depois Paulo foi para outros lugares, pregar o evangelho em outros lugares. E recebeu, depois de uns 6 meses, mais ou menos, recebeu boas notícias da igreja ali de Tessalônica. Muito contente, ele escreve 2 cartas a esta igreja. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Nelas, Paulo expressa a alegria pela igreja, que ele plantou, embora com eles estivesse tão pouco tempo. E nós vamos meditar em um texto desta carta que fala daquilo que é conhecida como a tríade paulina, ou seja, as 3 palavras que Paulo sempre usa juntas, sempre. Em vários lugares, em várias cartas, ele está sempre usando essas 3 palavras. Convido você então, caso tenha, a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, e eu vou ler aqui para você, 1 Tessalonicenses 1, 3. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as 3 palavras, conforme aqui o texto, são fé, amor e esperança. Essas são 3 palavras paulinas. Em muitos lugares ele usa essas 3 palavras juntas. Vocês se lembram daquele texto de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Olha, as mesmas palavras. Esses 3, mas o maior desses é o amor, que ele está destacando ali em Corinto. Novamente, aqui as 3 palavras: fé, amor e esperança. E ao colocar essas 3 palavras aqui, Paulo está dizendo que essa igreja de Tessalônica vivia essas qualidades, essas atitudes. Ela vivia isso. Ela vivia a fé, ela vivia o amor, ela vivia a esperança. Era uma igreja formada por novos cristãos. Todos eles, eram recém-convertidos a Jesus Cristo. E é interessante que Paulo observa que essa igreja, destas pessoas, elas têm essas qualidades. O que nos leva ao seguinte raciocínio. Todo cristão, todo aquele que decidiu seguir a Jesus, e toda comunidade formada por cristãos devem se caracterizar por essas 3 qualidades: a fé, o amor e a esperança. Todos nós. E aqui eu pergunto para você: você tem vivido essas qualidades na sua vida? Elas aparecem para os outros? Elas orientam sua forma de viver? Você está vivendo na fé, no amor e na esperança? Porque essas palavras caracterizam a vida de um cristão e caracterizam a vida de uma igreja, que é a de Jesus Cristo. Estas palavras caracterizam. Agora vamos ver como é que Paulo dispõe essas palavras aqui, a fim de nos auxiliar. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante. Primeiro, Paulo diz que diante de Deus, ele se lembra dos Tessalonicenses e se lembra dessas qualidades.
Que coisa bonita! Quando a gente pode chegar diante de Deus, lembrar de nossos irmãos e lembrar das boas qualidades de nossos irmãos. Não chegamos diante de Deus para criticar os irmãos, para condenar os irmãos, para fazer pouco caso dos irmãos, para humilhar os irmãos. Não. Chegamos diante de Deus para nos lembrar das coisas boas que nossos irmãos na fé têm. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo não é como aquele publicano que chegou no tempo para orar e disse: Senhor, jejuo 2 vezes na semana, dou dias de tudo, e não sou como esse publicano aí. Não sou dessa laia. Não. Paulo chega diante de Deus para lembrar das boas qualidades que ele viu na vida de seus irmãos. Ele não está inventando isso aqui. São qualidades que existem naquele grupo, naquela igreja. E por isso Paulo se lembra constantemente, quando chega diante de Deus Pai, acerca deles. Que pessoa formidável é esse apóstolo, Paulo. Ele se dirige a Deus e com alegria, com carinho, ele vai se lembrando das coisas boas que seus irmãos têm. Então Paulo fala em primeiro lugar, constantemente da vossa fé atuante. E Paulo começa com a fé porque tudo que é de Cristo em nós começa pela fé. Ou seja, sem a fé em Jesus, as outras duas qualidades elas não têm o valor que teriam. Paulo lembra da fé. O que é fé aqui? Às vezes, nós somos levados a pensar que fé é acreditar, é crer em uma série de verdades. Então, eu conheço algumas verdades, eu acredito nestas verdades e digo, isto é verdadeiro. Por exemplo, eu ouço a verdade, Cristo morreu por mim na cruz. Eu digo, para mim, isto é verdadeiro. E eu passo a entender que fé é isso. Fé é eu acreditar em uma verdade. Sem dúvida, a fé abarca a verdade. Eu não posso ter fé em uma mentira. Eu não posso ter fé em uma mensagem que é fake news. Eu não posso ter fé em algo que eu próprio não acredito naquilo. Claro, a fé, ela compreende o crer em verdades. Há um evangelho que é falado, e ele é falado com proposições, com verdades. Então, quando eu creio, se eu disser eu tenho fé nestas verdades, nestes dogmas, há algum sentido, mas não é este o sentido da fé aqui. Fé aqui não é eu acreditar em verdades. Fé aqui, preste atenção, é eu ter confiança em uma pessoa. Fé aqui é eu ter aquela certeza que não vai me abalar, de que o que eu ouvi acerca de Jesus Cristo, acerca do que ele ensinou, que isso é uma verdade que se aplica à minha vida. Então, a fé aqui, ela é dirigida a Jesus Cristo e é uma fé viva. Não é eu acreditar apenas em verdades, é eu viver uma vida de confiança nesta pessoa sobre quem eu ouvi verdades. Então, a fé aqui não tem muito a ver com o intelecto, aquilo que eu acredito ser verdadeiro. A fé aqui tem a ver com a vida, com a existência. É você viver de acordo com aquele em quem você confia. É você viver de acordo com as verdades que você soube pelo Evangelho. Então, fé aqui é uma fé viva, é uma fé atuante. Por isso que ele vai dizer aqui, é uma
nessa tradução, uma fé atuante. Em outras traduções, uma fé operosa, que produz obras. É uma fé que movimenta a vida. Não é uma fé que fica aqui dentro da cabeça. Eu acredito que Jesus nasceu de uma virgem, eu acredito que ele é o Deus eterno que se tornou homem, que se encarnou. Eu acredito que ele viveu fazendo bem, eu acredito que ele morreu por mim na cruz. Eu acredito que ele ressuscitou. Não, aqui no texto, essa fé é uma fé que me dá vida, que faz com que eu movimente a vida. Tanto é que é uma fé atuante, é uma fé que produz obras e não fica parada na minha cabeça. É essa fé da qual Paulo fala. Portanto, o melhor sinônimo dessa fé se chama confiança. É uma confiança em Jesus Cristo. É uma confiança nas verdades sobre Jesus, mas é uma confiança que movimenta a minha vida e faz com que eu opere coisas por causa dessa fé. Então, Paulo vai se lançar aí de cidade em cidade, não tendo sustento algum, senão o que ele vai conseguir enquanto for, mas ele vai fazer isso para plantar igrejas aonde ele for. Isso é uma fé que está atuando. É uma fé, essa fé é aquela na qual você, pela confiança que você tem em Deus, e passando por um problema que demora a ser resolvido, você vai persistindo, porque você tem confiança naquele que dirige sua vida. Essa fé aqui é aquele que você pega uma doença que lhe faz muito mal, que muitas vezes faz com que você fique numa cama, ou limita aquilo que você pode fazer, mas você diz, continuarei a viver minha vida, porque confio que o Senhor me dará forças. Confio. Isso é fé. É essa confiança. É uma fé que age, faz a gente agir na vida. E não nos deixa parados num canto. Dizendo, eu acredito nisso, acredito naquilo, mas estou aqui parado no meu canto porque isso não mexe comigo. A fé aqui é uma fé que trabalha, que produz obras. Por isso que na Bíblia a fé sempre vem acompanhado de obras. Nós somos salvos pela fé, mas a fé ela existe para que eu cumpra as obras que Deus me propôs dentro da minha fé. Então, a fé que Paulo diz e que os tessalonicenses tinham e que você deve ter, é uma fé que dinamiza a sua vida, que faz você ir para frente, que faz você sonhar, que faz você alcançar objetivos, que faz com que você saia do marasmo da vida. Essa é a fé que ele apresenta aqui, uma fé operante, uma fé trabalhadora, uma fé que realmente atualiza a vida. Paulo diz, esse tipo de fé que vocês têm em Cristo. Esse tipo de fé que movimenta vocês. Então, a primeira coisa é a fé. Mas uma fé que trabalha. Uma fé que trabalha. Segundo, diz Paulo aqui, do vosso amor prestativo. O segundo é o amor. E essa é uma característica de todo aquele que segue Jesus. Não estou dizendo daquele que tem uma religião cristã. Não estou falando disso, de religião, de religiosidade cristã. Estou falando de alguém que segue Jesus Cristo, que é um discípulo dele. Um discípulo de Jesus amará as outras pessoas. O amor faz parte. O discípulo de Jesus não é alguém que faça o mal para os outros. Não é alguém que passa a perna nos outros. Não é alguém que engana os outros. Não é alguém que mente. Não é alguém que inventa fake news. Não é alguém que assim, dá um jeito de tirar o colega dele concorrente a algum cargo, para ele subir lá e ele ficar sozinho. Não é aquele que dá um golpe no pai, na mãe, financeiro, no pai, na mãe, no filho, na esposa, no esposo. Não. O seguidor de Jesus é alguém que ama o próximo, é alguém que ajuda, é alguém que tem boas palavras, é alguém que lida com a verdade, é alguém que ajuda o outro nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Quando vê alguém muito fraco em termos de vida,
não digo fraco fisicamente, fraco em termos de vida, ele vai lá e ele procura fortalecer a pessoa. É alguém que não suporta ver alguém sofrendo e fica sem fazer nada. Ele tem alguma coisa dentro dele que diz alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que ajudar de algum jeito. Ele não aguenta ficar vendo assim uma grande miséria, uma grande pobreza, e ele cruzar os braços e dizer, não é comigo não. Não, ama. Diz o apóstolo aqui que é um amor prestativo nessa tradução. Em outra tradução, é um amor que sua, sabe? Quando você trabalha e fica suado, isso é esse amor que vai até o outro. E isso implica que eu me dou, que eu sou prestativo para com o outro, que eu fico suado porque eu me movimentei em favor do outro, eu abracei o outro, eu ajudei o outro. É uma fé vivida no amor. É aquela pessoa que tem e procura ter um bom relacionamento com todo mundo para ajudar, sempre com o intuito de ajudar, de colocar os outros para si. Não há malícia, maldade no coração dessa pessoa. Agora, é um amor prestativo. É um amor que não fica parado dentro dele. Está dentro dele, mas sempre ajuda. Nunca fica sem ajudar. E ele vai percebendo as formas que Deus vai colocando na sua vida para ajudar as pessoas. Quando ele menos espera, alguém pede a ajuda dele no momento difícil para a pessoa, e ele pode ajudar sim, e ele vai lá e ajuda. Então, esse é o seguidor de Jesus. Alguém no qual o amor o leva ao encontro dos outros, a ajudar os outros, a abençoar os outros, a colocar a sua ajuda. Então, a fé que opera, a fé que faz com que eu me movimente, que eu vá para frente, que eu alcance meus objetivos, sempre olhando para Jesus, sempre olhando para Jesus. É um amor que faz com que eu vá ao encontro dos outros, que faz com que eu chegue perto dos demais para ajudá-los e abençoá-los. E aí vem a terceira qualidade daquela igreja que deve ser de todo cristão. E da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. E da vossa esperança. A esperança é a terceira qualidade. O que é a esperança? Esperança, veja bem, a esperança é uma qualidade que se dirige sempre para o futuro. Porque se o que a esperança quer, ela já alcançou, não é mais esperança, é fé. Se eu já alcancei aquilo que eu queria, é a fé. Mas a esperança sempre olha para o futuro. Sempre. Por isso é esperança, é esperar. Se eu espero é porque ainda não chegou. Então, a esperança é algo que está voltada para o futuro. Mas, preste atenção, não é algo só voltado para o futuro. É algo que está voltado para o futuro e que motiva a minha vida agora. Entendeu? E que motiva a minha vida agora. Então, esperança não é só aguardar o céu, ou aguardar a vida eterna, ou aguardar a vinda de Jesus. Esperança não é só isso. Esperança é aguardar o céu e viver hoje de uma forma como se eu já estivesse indo para o céu. É aguardar a volta de Jesus e viver de uma forma hoje que agrade a Jesus, porque eu estou esperando Ele. Então veja, a esperança é algo que afeta a minha vida agora, embora ela esteja direcionada para o futuro. O que isso implica para nós? E essa é uma qualidade importante do cristão. Significa o seguinte, que a nossa vida não é só isso aqui. A nossa vida, ela está orientada para a eternidade. Ela está orientada para o céu. Ela está orientada para o encontro com Deus. Ela está orientada para a vida com Deus.
que a gente chama de céu, que a gente chama de vida eterna. A nossa vida está orientada para isso. Então, nós vivemos aqui com a esperança desse futuro. E isso é importante para a gente. Nós não somos apenas desta vida, nós somos da outra. Mas nós estamos vivendo essa vida. Eu não estou no céu agora. Eu estou vivendo essa vida aqui, na terra, com todos os problemas, com todas as dificuldades que ela tem, com todas as alegrias também daqui que eu tenho. Então, eu estou vivendo essa vida aqui, nesse momento. Mas eu vivo aqui olhando para o meu futuro. Aquilo que vai ser a minha eternidade. Aquilo que importa para mim. Então, eu vivo aqui olhando para o futuro. Isso é esperança. Ora, quando eu vivo essa esperança, o que é que eu ganho? O que é que eu ganho? Paulo diz aqui, e da vossa esperança bem firmada. Bem firmada. Então, quando você tem esperança, essa esperança, você fica bem firme na sua vida. Aí vem os problemas. Aí quando você olha assim para a vida, para a existência, você diz, nossa, está tudo ao contrário daquilo que eu espero chegar. Que é a vida eterna, a vida com Deus, a vida do céu. Está tudo ao contrário, porque eu olho para a vida agora e o mal está ganhando. Muita coisa ruim está acontecendo. Os homens são maus. As coisas dão erradas para os bons. O que eu estou vendo agora não está batendo com aquilo que eu espero. A esperança te mantém firme. Firme em fazer o bem, firme em lutar contra o mal agora, porque você sabe o que vai acontecer. Você já tem a certeza, a esperança é essa certeza de saber que eu estarei lá. Mas, porque eu estarei lá, eu vou lutar aqui. Eu vou ficar firme na minha posição. Eu vou ficar firme na minha fé. Eu vou ficar firme no meu amor. Porque eu sei o que eu espero. Então, a esperança me dá fundamentação. A esperança me coloca de pé. A esperança me dá força para que eu continue a lutar em um mundo que não se parece com aquilo que eu vou herdar. Mas eu vou continuar a lutar. Isso é a esperança. Por isso que ela me coloca bem fundamentado na vida. Bem fundamentado. Eu sei que passarei por dificuldade. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Você vai vencer como Jesus venceu. Isso é esperança. É a esperança que te mantém de pé quando tudo estiver ao contrário do que você aguarda. Tá? Então ficam a fé, o amor e a esperança. Tudo isso está em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, essas três qualidades estão em Jesus. Você não deve ver uma fé apartado de Jesus Cristo. Você não deve amar as pessoas sem ter a Jesus como inspirador desse amor, como o professor desse amor. Você não deve ter uma esperança longe de Jesus. Eu tenho esperança de que o mundo vai mudar, mas baseado em quê? Não sei, é só um desejo. Não. Eu tenho esperança de que o bem triunfará, de que tudo aquilo que Deus prometeu se cumprirá, porque eu creio em Jesus. Porque eu estou com Jesus, é Jesus quem me dá essa esperança. Todas as nossas qualidades são qualidades atreladas ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o dono de nossas vidas. Portanto, ser cristão implica em viver a fé, o amor e a esperança em Jesus Cristo. Essas três qualidades movimentam a nossa vida para nos encontrar com Deus e sua vontade e com os seres humanos para abençoá-los e amá-los e com nós mesmos, para nos dar certezas na vida e para que a gente possa viver bem. É assim, com essas três qualidades que Paulo tanto gostava de falar, nós podemos caminhar
e ter uma vida feliz, alegre com Jesus. Deus abençoe você, que essas qualidades da fé, do amor e da esperança estejam na sua vida e que você viva através delas, colocando-as em prática na sua vida, a fim de que você seja feliz, feliz com o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.